Lava Jato, exclusivo, o plano secreto. Está em elaboração um plano sigiloso para evitar que Lula seja preso. O ex-presidente se refugiaria numa embaixada em Brasília, de preferência da Itália, país do qual sua mulher e filhos têm cidadania, e pediria asilo, apresentando-se como perseguido político. Jango fugiu do Brasil no golpe de 64, mas o caso de Lula é mais semelhante ao de Bettino Craxi, que escapou da Itália na Operação Mãos Limpas. Numa crise que já revelou tramas e enredos antes inimagináveis, nada mais parece capaz de provocar surpresa nem espanto. E, no entanto, surpresa e espanto insistem em aparecer. Nos últimos dias, Veja apurou o fio da meada que leva a um plano secreto destinado a tirar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, caso sua prisão seja decretada. O plano prevê que Lula pediria asilo a uma embaixada, de preferência da Itália, depois de negociar uma espécie de salvo-conduto no Congresso, que lhe daria permissão para deslocar-se da embaixada até o aeroporto sem ser detido, e do aeroporto voaria para o país do asilo. A cronologia do plano, de acordo com os detalhes que Veja conseguiu levantar, pode ser resumida como se segue. Domingo, dia 6 de março. Sob o impacto da 24ª fase da Operação Lava Jato, na qual foi levado coercitivamente para depor na Polícia Federal, Lula reuniu seus principais conselheiros. Ali, debateram duas alternativas. A primeira era uma intervenção no governo de Dilma Rousseff, com Lula assumindo de fato o comando do país, como se tentou fazer com sua nomeação para a Casa Civil. A outra era uma solução mais drástica, sugerida por conselheiros para os quais o problema não era apenas político. Lula deixaria o Brasil de tal modo que pudesse se apresentar como vítima de uma perseguição política. Surgiram 4 opções de destino: Cuba, Venezuela, França e Itália. Segunda, dia 7. A cúpula do PT, com base na discussão do dia anterior, destacou um emissário para sondar o regime cubano sobre o nível de proteção que Lula receberia de Havana caso se asilasse ali. A Venezuela foi logo descartada da lista em razão de sua instabilidade política. França e Itália continuaram no horizonte. As sondagens se prolongaram por 4 dias, até que na quinta-feira, dia 10 de março, os promotores do Ministério Público, numa atrapalhada jurídica, pediram a prisão preventiva de Lula. O ambiente ficou pesado e as negociações ganharam mais tração. Quarta, dia 16. Enquanto o país ouvia as gravações da conversa telefônica entre Dilma e Lula, na qual a força-tarefa da Lava Jato colheu indícios de que os dois agiam para obstruir a justiça, uma sondagem desenrolava-se a 15 minutos do Palácio do Planalto, na Embaixada da Itália. O embaixador daquele país, Rafael Trombetta, promovia um jantar para 40 convidados. Entre eles, aliados do ex-presidente com atuação destacada no mundo jurídico e no Congresso. Em determinado momento do converscote, Trombetta teve uma conversa franca e reservada com os emissários do ex-presidente. Foi perguntado sobre possíveis desdobramentos caso Lula se refugiasse no prédio da embaixada italiana e desse prosseguimento ao pedido de asilo político. Trombetta prometeu estudar as consequências. Procurado por Veja na semana passada, o embaixador Trombetta repassou o telefone a seu chefe de gabinete, Alberto Labella, que se assustou ao ser perguntado sobre o plano de asilo para Lula. Disse Labella: "Isso foi uma conversa particular do embaixador. Não sei o que dizer. O ministro Lula está no país. Acho difícil essa saída." Manhã de sábado, dia 19. Um dia antes, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendera a posse de Lula como ministro da Casa Civil, numa decisão que caiu como uma bomba no PT. Como havia perdido o foro privilegiado e seu caso voltar às mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba, Lula passava novamente a correr o risco de ser preso preventivamente a qualquer momento. Lula resolve envolver-se pessoalmente no plano, que até aqui vinha sendo tocado sem a sua intervenção direta. Lula quis detalhes do assunto. Perguntou como deixaria o país sem ser capturado pela Polícia Federal, como seria o contato com as autoridades estrangeiras e quais seriam os desdobramentos para sua família. Noite de sábado, dia 19. Diante dos questionamentos de Lula, um pequeno grupo de advogados e políticos reuniu-se no endereço nobre de Brasília e detalhou de modo mais concreto o plano de emergência. Mesmo sem contar ainda com a resposta do embaixador Rafael Trombetta, o grupo decidiu que a melhor opção era realmente a Itália.
O fato de a ex-primeira-dama Marisa Letícia ter cidadania italiana e de o direito ser extensivo aos filhos igualmente investigados na Lava Jato facilitava as coisas. Na reunião, os conselheiros debateram o roteiro jurídico para que o ex-presidente pudesse ser autorizado a deslocar-se da embaixada em que viesse a se asilar até o avião em que partiria para o exterior. Ficou acertado que seria necessária uma saída negociada com as principais forças políticas de oposição, já que o salvo-conduto teria de ser previamente aprovado pelo Congresso. A missão política foi delegada ao advogado Sigmaringa Seixas, ex-deputado do PT, e ao ex-ministro Nelson Jobim, que tem bom trânsito junto a diversos partidos. No PMDB, o primeiro a ser procurado foi o presidente do Senado, Renan Calheiros. Em seguida, acionou-se o ex-ministro Moreira Franco por sua proximidade com o vice-presidente Michel Temer. Domingo, dia 20. Depois de almoçar com Temer em São Paulo, Moreira Franco seguiu para um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja liderança sobre os tucanos lhe deu a condição de peça importante na mesa de negociação, no caso de aprovar o salvo-conduto para Lula. Moreira, como representante de Temer e do governo de união nacional prometido pelo PMDB em caso de impeachment de Dilma, apresentou a Fernando Henrique os 3 pontos do plano, colocando-os nos seguintes termos: saída negociada, concessão de anistia e exílio de Lula. Procurado, Fernando Henrique negou que tenha conversado com Moreira. Veja confirmou o encontro com interlocutores do PMDBista. Dos personagens citados nessa reportagem e localizados por Veja, apenas Sigmaringa Seixas se manifestou. Irritado com a abordagem de Veja, disse: "Não conversei com ninguém sobre isso, mas se quiser colocar, publique e sofra as consequências disso." A negativa é compreensível. Uma vez divulgado, o plano tende a ser abortado e, além disso, o envolvimento numa negociação destinada a livrar Lula do peso da lei não é um gesto simpático aos olhos da opinião pública. As negociações sobre o plano, porém, chegaram ao estágio avançado. A solução jurídica em estudo, por exemplo, está lastreada no artigo 48 da Constituição, que trata da concessão de anistia. A ideia dos conselheiros de Lula é garantir anistia total ao ex-presidente, que ficaria livre das investigações em curso, mediante o compromisso de passar pelo menos 10 anos asilado no exterior. Um dos mentores do plano, que concordou em falar com Veja sob a condição de não ter sua identidade revelada, disse o seguinte: seria a saída perfeita para o Lula. Seria impensável vê-lo preso no Brasil. Neste momento, Lula é um cidadão no pleno gozo de seus direitos, não é réu em nenhum processo jurídico e dispõe de um passaporte diplomático com o qual pode viajar para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, sem pedir autorização a quem quer que seja. Diante disso, pode-se indagar por que Lula não deixa o Brasil pela saída de qualquer cidadão comum, o aeroporto. O que está por trás do plano é a ideia de transformar Lula, no caso de uma prisão, num perseguido político, um mártir de um regime de exceção. Só o asilo político cumpre essa função. Uma viagem convencional, no caso uma fuga pura e simples, não apenas lhe nega a aura política, como o coloca muito próximo da condição de um reles fugitivo com medo da polícia. Em 1º de abril de 1964, no golpe que instalou a ditadura militar, o então presidente João Goulart deixou Brasília e em seguida saiu do país para não ser preso pelos militares que assumiam o poder. Pediu asilo ao governo do Uruguai, que na manhã de 4 de abril aceitou seu pedido. Para Lula, a melhor saída seria emular o asilo de Jango, mas sua situação, na verdade, é mais semelhante à de Bettino Craxi, o líder italiano que, condenado a 26 anos de cadeia por corrupção, se refugiou em sua casa de férias em Hammamet, na Tunísia, uma mansão à beira-mar, cercado de obras de arte e nunca mais voltou à Itália. Morreu em 2000, aos 65 anos, na condição de fugitivo da justiça italiana. Não se sabe se o governo da Itália estaria ou não disposto a conceder asilo a Lula, caso o pedido venha a ser formalizado. A aceitação de um pedido dessa natureza não é incomum quando pode resolver conflitos que tumultuam países amigos. O próprio Brasil acolheu o ex-ditador do Paraguai, Alfredo Stroessner, não por considerá-lo uma personalidade injustiçada, mas para ajudar a pacificar o Paraguai. O mesmo raciocínio fez o governo do Japão ao abrir suas portas para Alberto Fujimori, quando este fugiu do Peru em 2000, no meio de seu 3º mandato, para escapar de um processo pelo desvio de 43 milhões de dólares de dinheiro público.
Nos últimos dias, a situação de Lula ficou um pouco mais favorável diante da decisão do ministro Teori Zavascki de tirar o caso do ex-presidente das mãos do juiz Sérgio Moro e puxá-lo para o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Pelo menos por hora, o risco de que seja decretada a prisão de Lula tornou-se altamente remoto. Mas nada garante que seu caso não retorne às mãos de Moro ou que o STF, diante de novas provas, venha ele próprio a fechar o cerco contra o ex-presidente. O certo é que o clima para pedir um asilo no exterior, talvez por mera coincidência, ganhou um impulso inesperado na semana anterior. Na sexta-feira, dia 18 de março, um ministro do Itamaraty distribuiu 3 circulares telegráficas às embaixadas brasileiras, alertando para o risco de golpe contra Dilma. Aparentemente, o ministro das circulares, Milton Rondó Filho, que chefia uma seção de combate à fome no Itamaraty, agiu por conta própria. Depois que o jornal O Globo divulgou o caso, Rondó Filho foi advertido e perdeu o direito de emitir qualquer telegrama para as representações brasileiras no exterior. O outro acontecimento capaz de sensibilizar os países para o tal risco de golpe se deu na semana passada, quando a presidente Dilma Rousseff fez um duro discurso no Palácio do Planalto. Para compor a plateia da cerimônia, Dilma mandou convocar o corpo diplomático em Brasília, convite que causou certo estranhamento entre os próprios diplomatas estrangeiros. Sentado numa das primeiras fileiras estava o embaixador da Itália, Raffaele Trombetta. Não se sabe se os 2 casos, as circulares sobre o golpe e a convocação dos diplomatas para ouvir a presidente denunciar um golpe, são resultado de uma estratégia para difundir no mundo a impressão de que o Brasil está à beira de uma ruptura institucional e, assim, facilitar a execução do plano de asilo de Lula, se for levado a efeito. Talvez seja apenas uma coincidência, mas não deixa de ser curioso que as 2 coisas tenham acontecido justamente neste momento e neste contexto. SCJD, nosso amigo e os dólares de Cuba. No início do mês, a Polícia Federal, cumprindo ordens da Justiça, vasculhou o apartamento de Lula em São Bernardo do Campo em busca de provas que pudessem ajudar os investigadores a compor o mosaico de fatos estranhos e mal explicados que envolvem a fortuna e o patrimônio imobiliário do ex-presidente e sua família. Entre planilhas, contratos e anotações, os agentes também apreenderam um conjunto de e-mails. Enviadas por diferentes interlocutores, as mensagens tinham o mesmo destinatário, Roberto Teixeira, advogado e compadre do ex-presidente, e versavam sobre temas variados. Uma delas, escrita em espanhol e assinada por um tal SC, intrigou os investigadores. Era datada de 2 de setembro de 2012 e enviada de um endereço da Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade de Havana, em Cuba. Nela, o remetente pede ajuda para passar uma mensagem ao nosso amigo com quem, ele se queixa, incrivelmente não consegue mais falar depois de tantos anos de amizade e de compartilhar tantos momentos juntos. Fala de negócios em Angola, lamenta não ter podido ajudar em um projeto não especificado e explica o porquê de tanta urgência em falar com o nosso amigo. Ele precisa de dinheiro para ajudar na construção de uma casa. Dinheiro que já estaria aprovado, mas que não havia chegado às suas mãos. SC explica que estava recorrendo a Roberto Teixeira porque não queria levar o assunto a desconhecidos e esclarece que em outra situação trataria do caso com o JD, o que deixou de fazer porque ele estava em luta contra os inimigos que queriam destruí-lo. Como o e-mail foi encontrado no escritório de Lula, há poucas dúvidas sobre a identidade do nosso amigo. JD é o ex-ministro José Dirceu. Em setembro de 2012, quando a mensagem foi enviada, Dirceu estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Os tais inimigos contra quem o ex-ministro lutava, ao que parece, atingiram o objetivo. 2 meses depois, JD foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão por corrupção. A mensagem está anexada ao processo da Operação Lava Jato, que investiga os negócios do ex-presidente Lula, mas até a semana passada a identidade de SC era um mistério. Não é mais. SC é um personagem frequente na bibliografia dos esquemas de corrupção do PT. Ele é o cubano que auxiliou os operadores do partido a transportar de Havana para o Brasil dinheiro clandestino que abasteceu a campanha de Lula em 2002, episódio que ficou conhecido como o escândalo dos dólares de Cuba.
Em 2005, Veja revelou que o regime dos irmãos Castro havia remetido clandestinamente 3 milhões de dólares destinados a financiar a primeira eleição de Lula ao Palácio do Planalto. A reportagem descreveu os detalhes da operação montada pelos petistas para garantir que o dinheiro deixasse Havana, chegasse a Brasília e seguisse em segurança até o comitê do PT em São Paulo. Para que tudo desse certo, um personagem foi fundamental. Ele mesmo, o cubano Sérgio Cervantes, o SC da mensagem. Ele é agente do Ministério do Interior do regime castrista. Até o PT chegar ao poder, Sérgio Cervantes fazia parte do corpo diplomático cubano no Brasil. Era cônsul no Rio de Janeiro e íntimo interlocutor de petistas graúdos como Lula e José Dirceu. Sérgio Cervantes sempre serviu como elo entre o PT e o Partido Comunista Cubano. Em 2003, logo depois da eleição de Lula, ele voltou a Cuba. Em Havana, continuou sua interlocução com os petistas brasileiros junto ao governo. Era ele quem providenciava a logística e agendava encontros entre José Dirceu e o então ditador em exercício Fidel Castro. A proximidade era tanta que JD conseguiu até um emprego para Ariel, filho de SC, na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos do Ministério do Desenvolvimento. Ariel fazia traduções simultâneas e assessorava os empresários brasileiros que visitavam Cuba em busca de negócios. Desde 2012, com o JD preso e o desmoronamento da estrutura de corrupção, a situação financeira da família Cervantes também se deteriorou. Aposentado, SC complementa a renda com a venda de charutos a visitantes. Ariel, por sua vez, agora trabalha em um hotel na Espanha. Lula, ao que parece, deixou mais um amigo pelo caminho.